Olá, vamos resolver mais uma questão de análise combinatória referente à aula 6, atividade 74. Que diz: um dado é lançado 3 vezes sucessivamente. Quantas sequências de resultados apresentam soma dos pontos menor que 8, soma dos pontos maior que 13, letra B. Vamos iniciar pela letra A, né? A letra A, ele quer que a soma dos pontos seja menor que 8, né? Ora, se você lança 3 dados, a menor soma possível é 3. Que é o 3 apresentar o menor resultado possível, 1 e 1. E a soma máxima é 18. Que é os 3 apresentarem os maiores resultados possíveis, 6, 6 e 6. Né? Então, como ele quer a soma na letra A menor que 8, serve se a soma der 7, ou se der 6, ou se der 5, ou se der 4, ou se der 3, que é a última possibilidade. Portanto, temos que considerar cada uma dessas 5 possibilidades, pois qualquer uma servirá. Então, vamos iniciar, né? Vamos chamar de situação 1. Vendo todas as possibilidades da nossa soma dá exatamente 7, que serve, né? Aí temos que os resultados, você pode fazer os testes, né, e vai verificar que pode ser 1, 2 e 4, serve. Né? 4 mais 2, 6 e 1, 7. E não serve só nessa ordem, não. Serve em qualquer ordem que os 3 aparecerem, dos dados. Né? Portanto, vou calcular a permutação deles. Logo que é para mim não ficar vendo os resultados 1 a 1 e perder muito tempo. Né? Então, vamos ter aqui a permutação de 3 elementos, onde cada um aparece uma única vez. Portanto, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Outro resultado possível, né? Ainda iniciando com 1, pode ser 1, 3, 3. Né? 1, 3, 3. Pois a soma também dá 7. Aqui nós temos a permutação também de 3 elementos. Só que um deles aparece 2 vezes. Portanto, é o fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2. Desenvolvendo 3, o próximo é 2 fatorial cancela. 3 possibilidades. Então, já temos aí 6 possibilidades de sequência de resultados com soma 7. Ainda se o primeiro resultado for 1, se um deles for 1, né? Não precisa ser o primeiro, na verdade, né? Se um for 1, ainda pode o outro ser 5 ou 1 e o outro 1, né? Ó. Permutação de novo de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes. Fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2 mais 3 possibilidades. Né? E se iniciar com 2, podemos ter 2, 2, né? 4 mais 3, 7. Em qualquer ordem também. Portanto, temos a permutação de 3, onde 1 aparece 2 vezes. Fatorial de 3 sobre fatorial de 2. Dá 3 também, né? Portanto, o total aqui de possibilidades é 6 mais 9, 15. Então, 15 possibilidades da soma dá 7. Vamos ver agora quantas possibilidades da soma dá 6. Né? Situação 2. Vejamos a soma 6. Né? E também serve. Né? Serve qualquer uma dessas aí, que já calculamos. Ou serve também se a soma for exatamente 6. Né? Nossa segunda situação. Aí podemos ter o resultado. Se iniciar com um deles, 2 deles, 1 e o outro, 4. E 4 mais 1, 5 e 1, 6. Temos a permutação de 3 elementos, onde 1 aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial, que vai dar 3. Ou ainda, né, se um deles der 1, o outro pode dar 2 ou 3 e o outro 3. Né? A ordem aí, não importa que eu não considerar todos agora, né? Uma permutação de 3 elementos, onde um deles, opa, só aparece uma vez, né? Cada um. Portanto, 3 vezes 2 vezes 1. 6 possibilidades.
temos 9 aí, né? Ou uma outra possibilidade, se um deles for 2, é um deles ser 2, o outro também ter resultado 2, e o outro dado apresentar resultado também 2. Porque 2 mais 2, 4 mais 2, 6. É que só uma possibilidade, né? Pois a permutação deles aqui, em qualquer ordem que aparecer, não vai mudar muita coisa. Portanto, tem uma permutação de 3, então 3 repetido, ou seja, uma única possibilidade, né? Então, quantas possibilidades nós temos aí, nesse caso, né? Vamos verificar, né? Somando tudo aqui, nós temos 3 mais 1, 4, 6, 10, né? 10 possibilidades de sequências nesse caso, ó. Então, qualquer uma dessas 25 está valendo, né? Vamos lá, então, para a próxima, terceira situação. Outra soma que serve. Que seja menor que 8, né? Seja 7, né? Seja 6. 5, né? Soma 5 também serve. Vamos ver as possibilidades da soma 5. Podemos ter, se um deles der 1, né? Supor que um dos dados dê 1. Um dos dados deu resultado 1, né? Podemos ter um outro também com resultado 1 ou 3, né? 1 mais 1, 2 e 3, 5. Serve, né? Permutação de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Temos 3 possibilidades, soma 5 nesse caso. Ou ainda, se continuar um deles dando 1, 2 e 2. Né? Os outros dois dá para apresentar resultado 2. Pois 2 mais 2, 4 e 1, 5. Permutação de 3 também, onde um deles aparece 2 vezes. 3 fatorial dividido pelo fatorial de 2, mais 3 possibilidades, né? Temos então aqui quantas possibilidades? Para somar. 6 possibilidades de sequência, né? Outra situação que serve também. Então aqui já estamos com quantas situações possíveis? 25 mais 6, 31 possibilidades, né? Mas temos que considerar também uma situação 4, né? A soma dá 4, né? A soma dos 3 dados dá 4, dos 3 resultados, né? Aí podemos ter 1, se um deles der 1, o outro também der 1 e um outro der 2. 2 mais 1, 3 e 1, 4. Ó. Permutação de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre fatorial de 2. 3 possibilidades. Aqui não dá para ter outra possibilidade, né? Essas 3, vejamos aqui logo, né? 3 possibilidades, né? E a última possibilidade a ser considerada, possibilidade 5, a situação 5 é a soma dá exatamente 3. Aí só tem uma possibilidade, né? 1 num dado, 1 no outro e 1 no outro. Ou seja, a permutação de 3 elementos, onde 1 aparece 3 vezes. 3 fatorial dividido pelo fatorial de 3. Uma possibilidade. Portanto, temos como total de possibilidades aí, qualquer uma dessas situações está valendo, né? Então, qualquer uma dessas 15 vale, pois a soma é menor que 8. Qualquer uma dessas 10 vale, que a soma é 6, menor que 8. Né? Qualquer uma dessas 6 vale, pois a soma é 5, menor que 8. Aliás, aqui 10, né? Cuidado para não errar, né? Não errar depois, o problema já está quase resolvido, né? Vamos lá, então, qualquer uma das 10, né?
a soma dá 6 menor que 8. Qualquer uma dessas 6, né, que a soma vai dar 5, né? Soma qualquer uma das 6 aqui, que a soma vai dar 5, menor que 8 também. Qualquer uma dessas 6, que a soma dá 5, menor que 8. Ou ainda, qualquer uma dessas 3, que a soma dá 4, menor que 8. Ou ainda, essa última possibilidade, que a soma dá 3, menor que 8. Né? Portanto, temos como total de possibilidade, nesse caso, 15 mais 10, 25. Né? E aqui temos mais 10, né? Aqui dá mais 10 resultados. 6 mais 3, 9 e 1, 10. Então, 20, 35. 35 possibilidades. Ou 35 sequências possíveis de resultados. Em que a soma dos 3 dados, ou dos 3 resultados, será menor que 8. Letra B. Quer saber quantos desses resultados vão apresentar soma maior que 13. Então serve se a soma for 14, se a soma for 15, se for 16, se for 17 ou se for 18. 19, impossível, né? Pois o máximo que a soma dos resultados de 3 dados pode dar é 18. É quando ocorrer o máximo em cada um deles. 6, 6, 6. Né? Então vamos iniciar analisando a situação 1. Soma 14. Né? Vou dizer assim, ó. Primeira situação a ser considerada. Soma 14. Podemos ter, nesse caso, um dado com resultado 4, um resultado 4 em outro dado, e o resultado 6 no próximo, pois 4 mais 4 é 8, mais 6, 14. Né? Então aqui é só permutar esses 3 elementos, né, para saber todas as possibilidades com esses 3 resultados. Né? Que é a permutação de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial vai dar 3. Né? O próximo é 2 fatorial, será cancelado. Então, 3 possibilidades com esses 3 valores. Outra possibilidade é um dado dá 4, um outro 5 e um outro também 5, pois 5 mais 5, 10 e mais 4 também 14. Né? Ou seja, a permutação de 3 elementos, onde um deles também aparece 2 vezes. Fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2, que também vai dar 3. Temos aí já 6 possibilidades. Vamos para a próxima. Pode ser quem? Pode ser 5, 6, 5 mais 6, 11 e 3, né? 3 mais 6, 9, mais 5, 14. Ok. Né? Também pode ser, né? Com 4, essas duas possibilidades, sendo com 4, sendo com 5. Temos aqui a permutação de 3 diferentes, onde cada um só aparece uma vez. Portanto, é 3 vezes 2 vezes 1. 6, já temos 12 possibilidades aí. Né? Uma outra possibilidade, né? Vamos ver a última possibilidade nesse caso, né? Seria 6, né? Mais 6, 12, 2, 14. Soma desse caso aqui também dá 14. Temos aí a permutação de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes, o elemento 6. Portanto, fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2, 3. Nesse caso temos um total de 3, 6, 12, 15. Né? Ou 3, 6, 9, mais 6 também, 15 possibilidades. Né? Então, soma 14, temos 15 possibilidades. Né? Vamos verificar agora uma outra situação. Né? Uma outra soma que serve. Situação 2. Soma 15, né? Soma 15 também está valendo, que ele quer que a soma seja maior que 13, né? Portanto, soma 15 é maior que 13.
Soma 15. Vamos ver as possibilidades da soma da 15. Pode ser, começar logo com os 4, vai se complicar, né? Porque 4 para 15 faltam 11. 2, 4, 4. Agora começa logo com esse aqui mais simples, né? 5, 5. 15, né? Se todos derem 5, 15. Então temos aqui permutação de 3 elementos, onde um aparece 3 vezes. Portanto, uma possibilidade, né? 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Outra possibilidade. Se der 5, 6 e 4, né? Que é essa que eu estava querendo iniciar logo, né? Que era 4, 6, 5, né? 4, 6, 10 mais 5, 15. Deixa ela aqui. Aí nós temos uma permutação de 3 elementos também diferentes. É esse nesse caso, né? Esses aqui são iguais no caso. Então, 3 elementos diferentes. 3 vezes 2 vezes 1. 6 possibilidades. Uma outra possibilidade. Iniciando com 5, iniciando com 5, com 6. 6 mais 6, 12. Para 15 falta 3. Então tem uma permutação de 3 elementos de novo, mas só que um deles aparece 2 vezes. Então 3 fatorial dividido por 1 fatorial de 2. Isso dá 3. Então aqui nesse caso temos um total de quantas possibilidades? 10, né? 3 mais 6, 9 e 1, 10. 6 mais 1, 4. 6 mais 1, 7, aliás, 3, 10. Né? Vamos para o próximo. Soma 16. Né? Outra que serve, né? Situação 3. Soma 16. Pode ser 6, 6 e 4, né? Porque 6 mais 4, 10, mais 6, 16. Né? Então temos aqui a permutação de 3 elementos, onde um deles aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 possibilidades. Uma outra possibilidade, será que ainda tem mais alguma? Se iniciar com 5, será que dá? Dá, né? Porque 5 mais 5, 10, mais 6, 16, é. 5, 6, 5, em qualquer ordem aqui, né? Então temos a permutação de 3, onde um deles aparece também 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3, será que não dá outra? Não, porque aí seria 6, 6, não. Vai para a próxima, né? Vejamos aqui um total, então. 6, né? Temos 6 possibilidades nesse caso. 6 possibilidades de sequência. Né? Soma agora a situação 4. Passa aqui para o outro lado logo. Situação 4. Qual é a próxima soma que serve também? Após a soma 16, soma 17, né? Soma 17. Será que tem alguma possibilidade que a soma dá 17? Tem, né? Acho que deve ter pelo menos, no mínimo uma. Acho que uma pelo menos 6, 6. 12 mais 5, 17. Olha só. Então aqui temos a permutação de 3 elementos, onde um aparece 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 possibilidades, né? Já ia errar, botando uma, né? 3 possibilidades, porque o 3 vai desenvolver até o 2 fatorial, né? 3 e o próximo 2 fatorial. 3 possibilidades, né? No próximo, aumentar esse número aqui, vou diminuir esse, vai voltar para 16. Então,
Finalmente, a última possibilidade, né? Situação 5. Soma 18. Só uma possibilidade, né? 6, 6, 6. Ou seja, a permutação de 3 elementos, onde um aparece 3 vezes. Fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 3, que dá 1. Total de possibilidade, então, pode ser qualquer uma dessas 15, que é a soma de 14, né? Ou qualquer uma dessas 10, que é a soma de 15. Ou ainda qualquer uma dessas 6, que é a soma de 16. Ou ainda qualquer uma dessas 3, que é a soma dá 17. Ou essa última possibilidade, que é a soma dá 18. Então, o total de possibilidade nesse caso será 6 mais 3, 9 e 1, 10. Né? E aqui dá 25. 25 mais 10, 35. Portanto, a resposta será 35 sequências possíveis. Ok?